Seja bem-vindo ao canal do Organic Sheets, eu sou o Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo com uma ferramenta, a ferramenta Organic Invest 3.1. E ela é voltada para você que opera na Bolsa de Valores, você que faz investimentos em valores imobiliários. Provavelmente você já se pegou procurando ou ainda está procurando, e por isso você está nesse vídeo, uma plataforma, alguma ferramenta que auxilie você na gestão dos seus investimentos de uma forma inteligente, né? E é justamente pensando nisso que a Organic Sheets desenvolveu a Organic Invest 3.1. A gente desenvolveu há alguns meses atrás a Organic Invest 2.1, era uma ferramenta, a gente utilizava uma ferramenta antecessora a essa e a gente profissionalizou, desenvolveu uma ferramenta que foi a versão 2.1 e a gente colocou para comercialização. Foi um sucesso, a gente conseguiu vender bastante planilhas daquela e com isso a gente recebeu diversos feedbacks, feedbacks alertando sobre pontos que podiam melhorar e conforme foi passando o tempo a gente foi ajustando ali. Só que a gente percebeu, a equipe identificou que 80% mais ou menos dessas pessoas que compraram a Organic Invest 2.1 na verdade investem em valores mobiliários, investem em ações e é uma dinâmica totalmente diferente do investimento num CDB, numa poupança. Com base nisso, a gente recebeu diversas sugestões e a gente resolveu fazer essa outra versão da Organic Invest, que ela é voltada para esse público. A anterior é um pouco mais completa, tem informações de valores de renda fixa. Essa não dispõe isso, mas é um pouco mais completa com alguns diferenciais, como cálculo de DARF, enfim, eu vou até o final desse vídeo vou mostrar um pouco da usabilidade da planilha para vocês. Bom, então, falando um pouco da ferramenta, fazendo um principal comparativo com um de nossos concorrentes, hoje se você procurar, ou se você eventualmente procurou, você vai ver que tem diversas plataformas pagas, que te dão esse suporte e consegue atender um pouco dessa sua demanda. Entretanto, eles pecam em alguns quesitos, ou que a gente julga que a Organic Invest é melhor, e eu vou listar eles aqui para vocês. No primeiro item ali a gente vê que é a questão da mensalidade. Você não paga para ter acesso a uma ferramenta. Você paga uma mensalidade, uma assinatura para você conseguir acessar essa ferramenta. Isso lhe dá um custo bem maior, comparado com um ano de assinatura dessas principais plataformas. Você consegue pagar pela Organic Invest, que vai passar a ser uma ferramenta sua por tempo indeterminado, não tem um prazo de validade, você consegue acessar ali, você consegue fazer a usabilidade da sua planilha, consegue ter acesso aos seus dados e isso por um preço menor, se você for comparar, colocar na balança, você vai pagar uma única vez, você tem acesso ali a uma ferramenta. Nessas plataformas pagas não, você paga uma mensalidade no momento que você desistir de operar com essa plataforma, ou porque por qualquer motivo, ou porque o custo dobrou, ou porque não está atendendo sua necessidade, ou porque não está trazendo ali a informação esperada para você, simplesmente você para de pagar, mas em compensação você perde acesso a todo o histórico de informações, de lançamentos que você fez naquela plataforma, então você acaba ficando um pouco refém. A dificuldade de você migrar para uma outra plataforma é tão grande, de acesso a você perder acesso às suas informações, que você acaba ficando refém daquela dali, pagando e acabando aceitando tudo que é imposto para você, o que não acontece com a Organic Invest. A gente recebe sugestões de melhorias, a gente está sempre fazendo essas melhorias, você não paga nada mais por receber uma nova versão, uma nova melhoria, digamos assim, dessa mesma planilha. Você recebe ela de maneira gratuita e você paga uma única vez por uma ferramenta que é sua, e você tem ali o suporte, o suporte técnico que a gente faz referente às eventualidades que você tem, a necessidade de algum suporte em relação ao seu computador, em relação a alguma forma de utilização, a gente auxilia nesse ponto. Bom, um outro ponto que essas plataformas pecam é na complexibilidade, a gente examinou diversas plataformas, a gente fez esse benchmark, esse comparativo com diversas plataformas pagas para entender como que a nossa poderia ser tão boa quanto ou melhor, e a gente viu que muitas delas têm uma complexidade absurda, ou seja, é uma plataforma que serviria para te auxiliar, para você não ter dor de cabeça, mas você acaba tendo dor de cabeça porque você tem que estudar, fazer um MBA em finanças para poder saber operar a plataforma, porque tem alguns indicadores, tem algumas operações que você entende bulhufas daquilo, Então assim, a ideia da Organic Invest é ser
simples entre aspas, né? Simples na usabilidade, você conseguir usar e entender o que está ali, e você ter uma ferramenta completa, mesmo sendo simples, né? Essa proposta é simples e completa, o que não acontece muitas das vezes com essas plataformas pagas, né? Tem a questão da falta de confiabilidade, tá? Assim, se você pesquisar por essas plataformas nos serviços de reclamação, no consumidores.org, você acaba percebendo que essas plataformas têm reclamações, ou porque deixam de atender demanda, ou porque as informações ali acabam sendo vazadas, o que é um outro ponto a manifestar aqui, ou seja, por trás daquela plataforma tem alguém que faz a gestão e, consequentemente, alguém que tem acesso às suas informações financeiras, né? Alguém que tem acesso às movimentações que você faz, às suas estratégias, o que não acontece com a Organic Invest. Você tem ali uma plataforma, ela vai estar instalada no seu computador e a base de dados é exclusivamente sua, tá? Sendo que nós, desenvolvedores, não temos acesso a ela. Bom, agora vamos passar para os concorrentes grátis, né? Hoje, se você olhar na internet, eu não estou aqui jamais querendo desvalorizar o trabalho de quem oferece essas ferramentas de suporte grátis, mas se você olhar hoje na internet, as diversas ferramentas que tem grátis, muitas das vezes são ferramentas que não são 100% grátis, são aquelas falsas gratuitas, né? Que você recebe ali uma ferramenta, você começa a utilizar e você começa a tomar gosto por ela, por algumas funções, mas essas funções são limitadas, você tem que pagar para ter acesso. Então, assim, eles te dão é uma estratégia, talvez, de venda que te dá um gosto por aquela ferramenta, você sente um gosto e você quer usar ela 100% e você acaba não podendo porque você tem que pagar, né? O que não é o caso da Organic Invest, né? Ela é uma ferramenta paga, você tem sim uma versão de teste, você pode acessar e testar para você ver se vai funcionar bem no seu computador, se vai atender às suas demandas. Então você tem ali uma versão que você vai poder utilizar durante 2 dias, aí, avaliar se vale a pena ou não, e depois você faz o pagamento para ter a ferramenta completa sua e acesso ao suporte técnico consequentemente. E outras que não são, que de fato são 100% completas, são 100% grátis, elas são incompletas, né? Que aí entra no ponto de uma planilha do Excel, às vezes você mesmo fez uma planilha, mas não tem a riqueza de informações que a Organic Invest tem, a sua planilha talvez não faça o cálculo do DARF, você tem que fazer lá, sua planilha não te traz o comparativo, a sua planilha não desconta ali a taxa de inflação do mês para saber o quanto de fato que você faturou ou deixou de faturar. Então, talvez seja um pouco mais crua, assim, não que não já te dá um certo suporte, né, mas não são informações completas. E é isso. E aqui por fim, no item 4 a gente vê que a Organic Invest, na verdade, ela é simples de usar. Eu vou mostrar, tentar mostrar nesse vídeo aqui para vocês um pouco da usabilidade. E ela foi desenvolvida a partir de usuários. Então a gente tinha usuários da Organic Invest 2.1 nos dando os insights para a gente poder desenvolver sob a perspectiva de usuário. A gente sempre pensou aqui na Organic Sheet que o nosso negócio é desenvolvimento de planilhas personalizadas. Então, assim, você me diz exatamente o que você quer, ou eu sugiro alguma coisa que seja útil para você, e a gente desenvolve com a sua cara, com a sua logo, tudo mais. Mas tem algumas informações que não fogem muito, como é o caso de investimentos. Pelo menos foi isso que a gente acreditou e por isso que a gente fez o Organic Invest. Entretanto, a gente acaba vendo que sim, tem sim cada investidor, tem investidor que não quer saber da inflação, tem outro que quer usar um benchmark, outro que não quer, enfim. Cada um quer de um jeito e a gente tentou fazer aqui o que atenda o máximo desse público nessa ferramenta, para que você pudesse ter uma experiência pessoal e ao mesmo tempo bem completa, se assim você desejar, né? Agora vamos no passo a passo, tá? Então, o passo a passo dessa planilha, ela é uma planilha, você baixa a planilha, vou deixar o link aqui na descrição, né? Você baixa essa versão, você vai acessar ela com a senha padrão, que é admin, eu também vou deixar aqui na descrição. Você pode utilizar e se habituar com a ferramenta, você vai ter 2 dias para isso, você vai fazer o acesso, ela vai te dar um prazo de 2 dias para você fazer a sua utilização. Após 2 dias, se você enfim, tentar acessar novamente, ela vai indicar que a planilha se encontra vencida e vai pedir ativação, né? E se você tiver interesse, você faz a aquisição da chave, a gente envia a chave para você por e-mail mesmo e você faz a ativação no seu computador, tá?
Bom, se você tiver alguma dúvida de uso, alguma sugestão, você baixou, utilizou, você pode enviar sua mensagem, vou deixar um link aqui na descrição, vai ter um formulário, você vai poder encaminhar sua mensagem e a gente vai entrar em contato com você para poder tentar esclarecer todas essas dúvidas. Como eu disse, tem 2 dias de teste e nós enviamos a chave de ativação na mesma hora a partir da confirmação do pagamento. E a gente está em desenvolvimento constante, né? Uma ferramenta que a gente está bem otimista com ela, e a ideia é que a gente sempre esteja atualizando, e aí você sempre vai acompanhando no seu e-mail que assim que tiver uma atualização, enfim, a gente vai encaminhar essas versões via e-mail, tá bom? Então eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouco da funcionalidade. Bom, então vamos lá, essa daqui é a carinha da planilha. Quando você baixar, vai ter 2 arquivos, um banco de dados, uma pasta BD e a pasta da Organic Invest 3.1, que é uma planilha em Excel. Você vai manter as duas na mesma pasta, tá? Então se você jogar para a pasta de documentos, o importante é que mantenha as duas na mesma pasta. Você descompacta o arquivo e aqui nós temos um botão de login e um botão de off. Esse botão simplesmente é para deslogar da planilha, né? Então se você estiver usando um computador multiusuário, um computador que você compartilha com outras pessoas, a sua planilha vai estar protegida por senha, né? Então a pessoa acaba não tendo acesso às informações aqui financeiras. Você clicou aqui em login, você vem lá e você vai colocar o seu usuário e senha. Por padrão eu vou deixar admin, você pode inserir. Se você colocar qualquer senha incorretamente, você clicar aqui, ele vai lhe notificar que as senhas não conferem, a senha ou o usuário de fato não conferem. Se estiver fora da validade, ele vai te notificar que está fora da validade, né, a planilha, e vai te abrir um outro pop-up pedindo aí a digitação da chave de ativação, tá? Como não está vencida essa versão e eu tenho ali o login e senha, eu consigo fazer o acesso a ela. Aqui a gente passa a ter um dashboard atualizado, onde ele tem o valor total investido no momento, a sua rentabilidade média estimada, tá? Então isso aqui é considerando os papéis que você tem, considerando aí o custo, o valor de cada papel no momento. Você, caso liquidasse, executasse, você teria essa rentabilidade média. Você tem a rentabilidade em reais estimada e o maior retorno que você teve com um único papel, tá? Aqui você consegue ver que tem uma linha do tempo com os resultados. Você tem uma distribuição de alocação por setor, né? Então, setor de bens industriais, comunicação, consumo cíclico, financeiro, outros. E aqui você tem a sua alocação por papel, alocação por ativo, por tipo de ativo, e o retorno por cada ativo, né? Bem como dividendos. Então essa planilha, como eu falei da questão de ser completa, ela tem aí a avaliação da quantidade de dividendos que você tem por papel, tá? Então basicamente é isso. Você tem alguns controles aqui que você pode selecionar o ticker e bem como o prazo para poder fazer um acompanhamento melhor. Um outro ponto que você tem aqui, após você fazer o login, você clicando aqui você consegue alterar o seu login e senha. Então você insere um novo nome de usuário e coloca a senha 2 vezes para confirmar, enfim, como ela não aparece, você coloca 2 vezes para verificar se está coincidindo. Se você não apertou nada incorretamente, você clicando em salvar, você passa a ter um novo login e senha. Quando você encerrar aqui e for clicar em logar, você vai ter que colocar esse novo login e senha que você cadastrou, tá bom? Então vamos lá. Então, chegando aqui na área de ativos, é a nossa tela, a primeira tela. A gente vem aqui e cadastra um ativo. A gente clica em ações, coloca o ticker da bolsa de valores, tá? Então o ticker ele tem que ser igual ao que a B3 utiliza, né, para poder saber o preço atual de cada papel. E aqui o setor. Dos setores classificados pela B3, bens industriais, comunicações, eles estão tudo aqui, petróleo e gás. Você vai classificar em qual papel você está investindo para verificar sobre a diversificação da sua carteira, tá? Se você não souber como classificar, você clica aqui nesse link aqui, ele vai te direcionar para o site da B3, onde tem essa classificação, e você consegue a partir de lá saber em qual papel você está investindo. Esse botão daqui, ele atualiza a cotação atual, tá? Então o que acontece? Essa planilha ela tem conexão com uma base de dados externa, uma única base de dados externa, na verdade que essa base de dados ela tem a cotação dos papéis, né, da B3. Você clicando ali, ele vai atualizar esses papéis para o preço atual aqui,
tudo bem? A primeira atualização, assim que você inicia a planilha, ela demora um pouquinho, tá? Coisa de 2 minutos, no máximo 3, e as demais ela já fica carregando mais rapidamente, tá? Executa em segundo plano. Você tem os botões de lançar, então você cadastra aqui esses papéis, você tem o botão de limpar, ele limpa todos os campos, você tem o botão de excluir, tá? E o botão de excluir ele funciona quando você dá o duplo clique aqui, que ele vai carregar as informações e aparece esse aviso: atenção, você está editando um registro que já está cadastrado, então você não está cadastrando um novo. Você pode tanto mexer no ticker, no tipo de ativo ou na setorização e clique em lançar novamente, que ele vai salvar essas informações. Se você tiver diversos cadastrados aqui, você pode clicar aqui também e fazer a pesquisa, né? Por exemplo, eu coloquei D, ele vai puxar todos que tenham D pelo ticker, né? Na verdade a única que tem é esse daqui. Eu vou limpar aqui. Tá. E, bom, essa tela é basicamente isso, é a primeira tela, você tem que cadastrar os ativos para poder fazer os lançamentos dele mais para frente. Eu vou mostrar as outras telas de lançamento. Aqui em lançamento você tem diversas informações que são necessárias do preenchimento, tá? Então aqui primeiro você vai selecionar o tipo do ativo e o ticker dele. Então vamos lá, eu escolhi aqui Symbiose, lembrando que essas operações que estão aqui são totalmente fictícias, tá? Essas não são os meus lançamentos, não é minha estratégia. Eu apenas fui lançando aleatoriamente, eu e minha equipe fomos lançando aleatoriamente para fazer teste de usabilidade da planilha. Nenhum desses papéis aqui, nenhuma dessas operações de fato são operações fidedignas, tá? Então vocês desconsiderem isso. Se alguém tiver aí interessado em algum tipo de estratégia, não é esse o ponto aqui. Então vamos lá, aqui é o campo de corretoras, tem essas corretoras cadastradas, são as principais do mercado hoje, mas se você opera com alguma corretora que não esteja aqui, você pode clicar nesse campo e você insere o nome da corretora aqui, tá bom? Você insere o nome, vamos supor que eu vou colocar aqui teste, e clico em cadastrar, ele cadastra com sucesso. Quando você selecionar aqui, a teste já vai estar aqui embaixo para você selecionar, tá bom? Aqui tem a data da operação, aqui tem a quantidade, né? Então posso colocar aqui 10, ele automaticamente vai calculando o valor, R$50, R$500, enfim, e ele vai fazendo a classificação. Um outro ponto interessante é que você aqui determina se é compra ou venda, lembrando que para venda você tem que se atentar a esse ponto, né? Você possui 50 ações, então eu possuo 50 ações da Symbiose, nesse exemplo aqui hipotético. Eu não tenho como vir aqui fazer uma venda de 60 ações, isso vai descasar, você vai ficar com menos de 10 ações no seu estoque. Isso não existe, tá? Então se atente a esse ponto, né? Seus lançamentos de maneira correta. Isso daqui vai, se você fizer os seus lançamentos de maneira correta, isso aqui vai estar da maneira correta, você vai ter a quantidade de ações aqui certinho, e na hora que você lançar, você vai poder fazer toda a operação sem problema nenhum. É importante aqui determinar se é day trade ou um trade comum, porque isso vai impactar no cálculo do seu DARF, tá? E se aqui é a compra, tá? Aqui as taxas são as taxas que você vai pagar para Ibovespa. Na nota de corretagem vem separados, tá? As classificações são diversas taxas. Eu não coloquei todos os campos aqui para colocar separado, que isso não vai fazer diferença, né? Aqui você tem as taxas que você paga para Ibovespa. Então se você colocar R$10 aqui de taxas para Ibovespa, R$20 de corretagem, o que acontece? Nessa operação você vai ter um rateio desses custos para cada ação. Então sua ação que hoje tu está classificando que vale R$10, na verdade ela não vale 10, né? Ela está valendo ali R$13 cada uma, considerando até o presente momento, nesse cálculo aqui simples que eu estou fazendo. Vou colocar aqui 90 centavos e outras taxas eu vou deixar em branco. Quando eu lançar aqui, 130,90, ele já vai fazer o lançamento das operações, né, lá na minha base de dados. E quando eu for olhar o meu estoque de ações, o meu custo médio unitário por ação, o meu preço médio, ele vai estar já atualizado com esse rateio, né, com essas informações aqui de rateio. Vamos lá, deixa eu colocar aqui BD Pactual, ó, cadastro realizado com sucesso. Ó, ele já lançou aqui. Se eu fechar essa planilha e abrir aqui meus ativos, a minha Symbiose, ela passa a ter 60 no meu estoque e o custo médio é de R$40,01, ou seja, esse custo médio caiu porque essas últimas ações que eu comprei, foram 10, foi bem abaixo do preço, eu coloquei ali hipoteticamente bem abaixo do preço. Então eu tenho aqui o custo
que eu tive com essas ações foi R$40,01 e o preço dela no momento está R$45,89. Estou tendo uma rentabilidade, como eu tenho 60 ações, eu estou tendo ali uma rentabilidade de R$352,80. Quando for fazer a venda, eu também posso ter custos incididos aí. E se eu lançar lá os custos da mesma forma, ele vai amortizar e aí você tem uma informação real daquilo que de fato você está faturando. O que não acontece com algumas ferramentas, algumas planilhas mais simples, né? Aqui a gente entra na aba de proventos, né? Então um outro ponto também é que nem todas calculam proventos. Aqui você pode, eu posso vir aqui na Magalu indicar que com as ações que eu tenho, enfim, eu recebi R$5 de proventos e lançar aqui. Isso automaticamente vai contabilizar para mim depois na minha rentabilidade, né? Essas informações são importantes para saber o quanto de fato você ganhou. E aqui você consegue emitir um relatório anual, tá? Como é que funciona esse relatório anual? Já vou mostrar para vocês. Primeiro, antes de emitir o relatório anual, eu vou vir aqui nesse campo inflação. Aqui eu posso selecionar uma data de referência. Na verdade, o que importa é que para a gente é o mês, tá? É o índice para o mês que você está indicando. Uma data de referência e o índice, tá? Então vamos supor que aqui em janeiro, né? Tá vendo? Tá 11 de janeiro, mas se fosse do 1 até o dia 31 de janeiro não faria diferença. Mas suponhamos que em janeiro a inflação ela foi de 3,9%. Eu clico aqui e faço o lançamento. Automaticamente isso já entra lá no meu histórico, tá? Quando eu abrir aqui é 3,9. Se eu selecionar aqui o mês 2, tá? Qualquer data do mês 2 e atualizar, eu tenho ali a informação de 3,9. Eu posso colocar para o mês 2 2% de inflação e assim eu vou distribuindo, tá? Se eu colocar no mês 3, eu posso colocar aqui, ó, mês 2 é 2%, mês 3 eu posso colocar uma outra, conforme for passando o ano e eu for tendo acesso a esses dados, eu posso vir preenchendo aqui, que quando você emitir o seu relatório anual, você vai ter a informação de quanto de fato você ali tem de rentabilidade, a rentabilidade real, desconsiderando o impacto da inflação, tá bom? Eu poderia ter colocado isso aqui para puxar externamente de algum site, mas o receio é que os sites mudem a configuração e a gente acaba perdendo esses dados. Então deixei aqui dessa forma mais simples que você mesmo consegue preenchendo mês a mês. Mesma coisa vale o benchmark, tá? Então vamos supor que você ali usa como benchmark um fundo X. Você vai vir aqui e vai lançando o desempenho mês a mês desse benchmark, tá? Vamos supor que você utilize a Ibovespa como seu benchmark, né? O seu comparativo, a sua carteira você quer comparar com a Ibovespa. Você vai lançando aqui e, consequentemente, você tem esse comparativo no seu relatório anual, tá? Então, clicando aqui em relatório anual, ele pergunta qual ano você quer emitir, né? Você deixando aqui 2021 e clicando em emitir, ele vai gerar um relatório para você. Nós vamos aguardar, ele vai indicar uma mensagem quando ele gerar esse relatório. Então, ele está publicando esse relatório. Relatório gerado com sucesso. Vocês vão lá na pasta onde vocês têm a planilha de vocês e vocês vão ter aqui a informação do relatório de investimentos da Organic Invest 3.1 ano de 2021. Você dando um duplo clique aqui, você consegue abrir esse PDF contendo as informações do seu relatório anual e eu vou passar por cada um desses pontos, tá bom? Então vamos lá, esse é o seu relatório anual, o comparativo dele, você tem a informação de quanto de fato você investiu no mês, qual foi a sua rentabilidade líquida no mês, a quantidade de proventos que você recebeu no mês e a sua rentabilidade nominal, tá? Então, ou seja, você teve de rentabilidade nominal 25,5%, 0,05 na verdade, que foi 14 mil sobre o total que você investiu nesse mês. Fazendo esse comparativo, né, considerando lá que você teve 3,9% de inflação no mês de janeiro, a sua rentabilidade real foi de 20,36%. Tá? Então tem aqui a fórmula do cálculo e faz esse comparativo. O seu benchmark foi 4%. Então você vê aqui no gráfico, olha, o azul é a sua rentabilidade real e o amarelo é o seu benchmark. Você faz esse comparativo dessas linhas por validade de tempo. Tá? Aqui também você tem a informação do imposto de renda do DARF a pagar. Tá? Então esses aqui são DARF de operações comuns, aquelas que são em dias diferentes. Você só tem DARF a pagar quando você passa de 20 mil
em vendas, tá? E aí você tem sobre o lucro, a gente já desconta o imposto que ficou retido na fonte, tá? Nesse caso aqui, em janeiro, considerando as operações que você fez e considerando o que é recolhido pelo imposto de renda pelas corretoras, você teve em média ali 4 centavos, né, 0,04 centavos de imposto recolhido pela corretora. Um detalhe importante é que você acompanhe suas notas de corretagem para você conferir se está batendo certinho, se está casando aqui os cálculos, né? Então isso aqui você tem uma base da informação do quanto que você tem a recolher de DARF, mas o ideal, como qualquer plataforma sugere, é que você faça o acompanhamento, pois a Organic Sheets ela não se responsabiliza por eventuais problemas que você venha a ter aí com a receita, tá bom? Então isso aqui é basicamente você tem ali de cara mais ou menos quanto que você vai ter que pagar, mas isso não isenta você de fazer o acompanhamento das suas notas de corretagem, conferir se você fez todos os lançamentos certinho, porque o cálculo está certo, mas existe sempre o risco de você ali não fazer o lançamento da maneira correta ou digitar algum valor incorreto, tá bom? E a questão das operações de day trade, né? De day trade você tem aqui R$ 2.677,36 a recolher de DARF, visto que você teve ali 56 mil vendidos, o seu lucro líquido foi dessa equivalência de valor. Um outro ponto importante é que você tem a rentabilidade acumulada. O que isso significa? Significa que se você teve prejuízo num mês do ano corrente, consequentemente você vai poder amortizar isso nos meses subsequentes. E a nossa ferramenta ela faz o cálculo disso para você, né? Então aqui, ó, suponhamos no mês de fevereiro eu tive um prejuízo de R$90. No mês seguinte, o meu cálculo de DARF será sobre 3.765, não sobre 3.855. Ele já está desconsiderando os R$90 que eu tive de prejuízo no ano anterior. E assim, consequentemente, né, ele vai sempre fazendo essa atribuição para você ter a informação aqui atualizada, tá? Então tem aqui as informações, o cálculo de DARF por mês, né? Aqui embaixo vai aparecer o DARF quando você ultrapassar ali o mínimo, os R$20 mil, R$25 mil. Aqui você tem esse relatório, você pode fazer os filtros aqui da maneira que lhe bem entender. Você consegue editar, olha, tá vendo que eu fiz uma alteração, eu coloquei que recebiam dividendos de uma das ações aqui, entretanto ela não aparece aqui ainda, tá? Eu tenho que clicar aqui em atualizar dashboard. Após cada atualização ele vai fazer toda a varredura para atualizar esses dados, e aí é um pouco demorado, né? Um pouco demorado, que eu digo, quando eu falo demorado, é 1-2 minutos, tá? Geralmente é um pouco mais rápido do que isso, mas aqui, como eu estou usando um software de captura de tela, acaba consumindo muito da memória RAM e do processador do meu computador, consequentemente não funciona tão rápido. Mas no seu dia a dia aí você não vai perceber essa diferença, né? Como eu disse, você baixa aí a ferramenta e faz o teste que você vai conferir a agilidade da ferramenta, tá bom? Então é basicamente isso, é uma ferramenta bem completa. Você tem ali o seu relatório anual, que te ajuda bastante para você saber esse mapa de como que está indo os seus investimentos. Você tem esse dashboard que ajuda nisso também, né, que você tem esse acompanhamento aí, e ela atende a esses pontos, né? Esses pontos foram colocados aqui. Você tem o acompanhamento da sua inflação, do seu benchmark, você consegue acompanhar o seu DARF, você consegue lançar os seus proventos, lançar suas vendas, suas notas de corretagem de venda e de compra. O ideal é que sempre você acompanhe pela nota de corretagem oficial, tá? Então ela sempre fica disponível no mês seguinte as suas operações pela sua corretora. Você acessa ali, baixa e vai fazendo o acompanhamento e vai lançando aqui, olha, vem a nota de corretagem X, Y, Z, e você vai fazendo esse lançamento aqui de acordo com os custos. Você vai ter esse retrato de tudo de custos que você teve, né, já descontado os seus proventos. Você vai ter esse lucro líquido, você não vai estar pagando mais DARF do que deve, porque o DARF você tem que descontar tanto prejuízos que você teve, você pode, na verdade, descontar tantos prejuízos que você teve nos meses anteriores, bem como essas taxas, essas cobranças da corretora, né? E é basicamente isso, né? Essa é a proposta da ferramenta. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, qualquer dúvida ou sugestão que vocês tenham, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entrarem em contato. Vocês também podem entrar em contato via WhatsApp, né? Que ele já atualizou, dados atualizados. Ele vai carregar para mim, atualizou aqui as informações. Fiz aqui uma verificação, redistribuiu ali e lançou aqui um Magalu, o meu provento, de R$5, tá?
Qualquer dúvida, estou à disposição, né? Eu e a equipe da Organic Sheets tem os canais oficiais para contato e a gente pode conversar um pouco mais a respeito da proposta. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui nesse vídeo e agradeço. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. A gente está sempre colocando não só vídeo de ferramenta que a gente desenvolve para comercialização, mas está sempre tentando trazer aqui um conhecimento a respeito do Office, umas videoaulas. Então se inscreve, deixa aí nos comentários qualquer dúvida que você tiver, também é respondido pelos comentários, né, um dos canais de comunicação. E se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Valeu! É isso. Tchau, tchau.